e amigos, até em nosso último áudio, que nós denominamos de Israel e os Amalequitas, nós dissemos que as nações muçulmanas que circundam Israel, nós as comparamos aos Amalequitas. Mas não vai aqui nenhuma rejeição aos árabes, mesmo porque o mandamento do Senhor é que nós temos que amar os nossos próprios inimigos. E nem todos os árabes, né, são amalequitas, né? E alguns que são contra Israel. Nós temos tido alguns testemunhos maravilhosos de conversão de muçulmanos que foram educados desde a infância, obrigados a decorar textos e mais textos do Alcorão. Eram até agredidos pelo líder espiritual deles para decorar e para aprender. Então eles foram educados a odiar Israel. Nós temos um dos testemunhos muito recentes, e nós temos o testemunho de um senhor que odiava Israel até que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, através da cura de um parente seu, acho que de um sobrinho. Os cristãos foram à casa, oraram, os médicos não davam esperança mais para a criança, e 2 cristãos apareceram lá na casa dessa pessoa, do irmão dessa pessoa, né? E eles oraram. A princípio ele falou, não quero, Jesus não, nem estendeu a mão. Mas aí os irmãos, eles permitiram orar. E o que aconteceu? Milagre. A criança sobreviveu, foi curada instantaneamente. E isso marcou o coração desse homem que odiava os judeus, e ele passou a amar, declaração dele. Então, os nossos queridos árabes, não é? E nós temos assim, aliás, a igreja ocidental, muito racionalista, né? Ela tem perdido a manifestação miraculosa do Senhor. O Senhor não só está aparecendo para judeus e esses judeus se convertendo ao nosso Senhor Jesus, que aparece para eles, mas o próprio Senhor Jesus também tem se manifestado aos muçulmanos. Então, nós queremos tirar todo o estigma de horror e de ódio aos muçulmanos, mas que eles vão atacar Israel, sem dúvida. Estou falando muçulmanos porque as grandes nações que circundam Israel são árabes, mas elas são armadas pelo Irã, que não é uma nação árabe, mas é uma nação muçulmana, e desenvolvendo um poderio bélico muito grande, lá desenvolvendo foguetes de curto, médio e longo alcance, ameaçando Israel. E esses foguetes que estão caindo em cima de Israel tem tecnologia iraniana. Mas eu quero dizer aos nossos queridos irmãos e aos possíveis amigos árabes que estejam vivendo, que nós não temos qualquer ódio, qualquer rancor contra os árabes. Pelo contrário, existe uma promessa maravilhosa do Senhor para com as nações árabes. Se nós formos para o livro de Isaías, a profecia de Isaías, no capítulo 19, o título do capítulo 19 diz profecia contra o Egito, profecia contra o Egito. Mas depois de falar, sentença contra o Egito, eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, e vai falando sobre o juízo que o Senhor vai exercer sobre essa nação, sobre o Egito. Mas lá no versículo 21, depois que o Egito também entender que o único Salvador está com o maior dos judeus, que é o próprio Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus falou porque a salvação vem dos judeus. O Messias tinha que ser da descendência de Abraão, da casa, da tribo de Judá, da tribo da casa de Davi,
e então o Messias, Jesus, cumpre esse quadro profético, as primeiras profecias da primeira vinda, e vai cumprir da segunda vinda. E aqui a partir do versículo 21 do capítulo 19 de Isaías, nós temos assim: o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor Jeová, não é? Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos a Jeová e os cumprirão. Versículo 22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor Jeová, né? E ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor Jeová. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Aqui está uma promessa que deve se cumprir muito breve, porque nós estamos com esse cerco de Israel, com essa praticamente guerra civil dentro de Israel, e com a ameaça das nações muçulmanas em cumprimento, que deverá ocorrer em cumprimento de Ezequiel 38 e 39, Israel vai sofrer um ataque poderoso, sendo quase que dizimado, mas o Senhor, ali em Ezequiel 39, 2/3, segundo Zacarias, 2/3 de Israel devem perecer, mas o terço remanescente se converterá naquele dia, em cumprimento a Zacarias 12:10, quando então, e diz o texto, Zacarias profetiza: e eles olharão para mim a quem traspassaram, e chorarão como quem chora pelo unigênito, e prantearão quem pranteia amargamente pelo primogênito. É o cumprimento da descida do Senhor Jesus, e evidentemente nós que previamente fomos arrebatados para as bodas do Cordeiro, voltaremos com o Senhor Jesus, e então o Senhor se assentará no trono de Davi, cumprindo a segunda parte da saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria, dizendo que aquele que nasceria dela seria chamado Filho do Altíssimo, e ele se assentaria no trono de Davi para sempre. E então nós vemos que no reino, e será o início do reino milenar, e esses versículos que nós acabamos de ler aqui, não é? Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, todos os árabes, todos os muçulmanos que restarem destas nações que vão invadir Israel, como diz Zacarias 14, né? Eles terão que subir para Jerusalém para adorar o rei. Então esse versículo: porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. E a paz estará estabelecida no mundo, não é? Cumprindo aquele salmo: a justiça e a paz se beijaram. O reino de justiça virá, o Senhor Jesus voltará e se assentará no trono de Davi, mas só que antes o quadro está sendo totalmente delineado para a manifestação do anticristo, porque um governo mundial certamente se levantará sob pretexto de
de talvez uma paz lá no Oriente Médio, talvez depois de um conflito que antecede a Ezequiel 38, talvez tenhamos um conflito sério, mas ainda não seria o fim, para que a economia do mundo é muito afetada, o Estreito de Hormuz fechado, e então a economia do mundo, que já está de joelhos, poderia cair de 4, como se diz aí, e então o mundo estaria sendo preparado para receber o homem da iniquidade, aquele que vai se assentar no trono, vai desacralizar, vai profanar a abominação desoladora. Portanto, o terceiro templo deve ser reconstruído, e no qual o anticristo vai querer se assentar como Deus na segunda metade da grande tribulação. A segunda metade, que se chama grande tribulação. Então, queridos amigos, irmãos de ascendência ou de descendência, ascendência árabe, muçulmana, não fiquem zangados, não, que há uma promessa de conversão. O Senhor vai abençoar todas as nações da terra. Em ti serão, como o Senhor falou para Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Aleluia. Nós amamos os muçulmanos, e nós queremos que o Senhor apresse essa vinda dele para salvar o maior número possível deles, assim como Israel está sendo salvo. Oremos pela paz em Jerusalém, e essa paz certamente só virá quando o grande rei, não é? Que Jesus fala: não jureis pelos céus, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, ele mesmo. E a paz será estabelecida na terra, nesse reino milenar que se aproxima celeremente. Que o Senhor abençoe. Passem, irmãos, esta pequena palestrinha aqui para os possíveis ouvintes de origem árabe. Que Deus nos abençoe a todos.